Hoje eu quero fazer um vídeo bem diferente, algo que eu há muito tempo estou ensaiando e querendo fazer, mas ainda não tive oportunidade. Nós vamos usar o Livro dos Espíritos e vamos ler uma passagem sorteada. Então se segura aí, porque nós vamos começar o vídeo logo depois da vinheta. Então tá aqui o Livro dos Espíritos, não tem nenhuma marcação, como vocês podem ver, nada. E eu vou simplesmente abrir. Eu gosto de abrir por aqui. Não tem nenhuma marcação. Estou de olhos fechados. Vamos ver. Olha que interessante. Você pode falar que foi fraude, né? Mas não é. Da encarnação dos espíritos. Questão 132. Questão 132. Objetivo da encarnação. Vamos só prestar atenção que não está falando da reencarnação, ou seja, a repetição da encarnação. É a encarnação e pronto. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Aí Allan Kardec tem uma notinha que ele colocou aqui. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Estamos falando da questão 132. Por que Deus criou a encarnação? Bem, vamos dar um passo atrás para a gente falar sobre isso. Deus nos criou espíritos, simples e ignorantes. Criou, tá lá. E aí, o que ele vai fazer com esse espírito agora? Olha só, ele é simples. Primeiramente, não é sentido de ser simplório, de ser simplificado. Não é. É simples no sentido de ser único. Não é assim, complexo, não é duplo, triplo, sabe? É um. Então é nesse sentido que se dá o nome simples. E ignorante também não quer dizer assim, que seja algo bruto, alguma coisa assim grosseira. Não. Simplesmente é a palavra em si mesma. É o que ignora tudo. É o que não sabe de nada. Então, é por isso que é ignorante. Simples e ignorante. Aí o que ele vai fazer com esses espíritos? Bom, vai travar com eles uma marcha de progresso. E esse progresso, nesse primeiro momento, é imprescindível a experiência corporal. O que é a experiência corporal? A experiência corporal é o espírito usar de um uniforme, uma vestimenta, de acordo com o mundo em que ele vai viver. Nós tomamos a Terra como exemplo porque é o que nós realmente mais conhecemos. Esse corpo que eu hoje estou habitando, ele tem elementos químicos relativos a esse mundo em que nós habitamos, a Terra. Carbonos, carbonetos e tanto mais. Tanto é que depois que eu sair desse corpo, ele vai voltar para a Terra e ele vai se integrar à matéria, vai voltar para a natureza. E eu, enquanto espírito, vou lá, sei lá, para onde Deus quiser, né? Claro. É assim que acontece em todos os mundos. E não é só o espírito e o corpo. Existe um elemento intermediário chamado perispírito, que é o que faz a união do espírito com a matéria, com o corpo físico. Então o espírito ele age no perispírito e o perispírito age no corpo. Desses três elementos, o único que tem inteligência é o espírito, não é o perispírito e nem o corpo físico. O corpo físico não tem inteligência nenhuma. Tem a parte vital, o elemento vital.
E o perispírito, ele também tem as suas partes, que são os arquivos, a aparência, o duplo etérico, o corpo astral, aquela coisa. E o espírito é aquele ser disforme, que é como se fosse uma luz, certo? E que habita lá o perispírito. O perispírito é o que tem o formato já do corpo humano, que se encaixa nele. Então assim, o espírito tem a experiência da encarnação. Ele vai nascer nesse corpo. Aí ele vai nascer, ele não vai saber muita coisa, porque ele vai aprender. Ele vai aprender que a mão serve para pegar, que o pé serve para andar, que a gente pode emitir sons pela voz, nós enxergamos, ouvimos, sentimos, né? Temos olfato. Assim o espírito vai aprender a lidar com esse mecanismo novo para ele, que é o corpo. E ele tem uma capacidade muito grande de aprender, então ele vai aprender e vai aprender a usar ferramentas e vai evoluir. Estou falando, claro, do homem primitivo, passando pelo homem da antiguidade, depois o homem da era moderna e por aí vai. Por quê? Porque é o espírito evoluindo, mas não é só uma encarnação. Depois da primeira encarnação, aí para ele se aperfeiçoar, ele precisa de outras encarnações. Daí a gente fala da reencarnação, que é a repetição da encarnação, que acontece dessa maneira. E dessa forma o espírito vai evoluindo e chega um momento em que acontece a sua última encarnação. E segundo a questão 170 desse mesmo livro dos Espíritos, o que torna o espírito depois da sua última encarnação? Um espírito bem-aventurado, ou seja, um puro espírito. É aquele espírito que não precisa mais reencarnar para provar nem para expiar nada. Ele reencarna como missionário para cumprir algumas funções muito elevadas e sublimes nos mundos em que eles habitam. Aqui no nosso mundo nós temos vários exemplos, entre eles Madre Teresa de Calcutá, a nossa querida Irmã Dulce, ou Santa Dulce dos Pobres, como dizem nossos irmãos católicos. Nós temos Santo Agostinho, Francisco de Assis, nós temos Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, nós temos o pastor Martin Luther King, Chico Xavier e dentre eles, claro, o mais sublime, o exemplo maior que Deus colocou aqui para nós, que é Jesus Cristo. E esses espíritos, eles reencarnaram aqui no mundo como missionários, eles não precisavam vir espiar mais, eles vieram trazer a sua mensagem e deram um recado. Cada um desses que eu citei e outros anônimos por aí, que talvez a gente não saiba, deram o seu recado e assim trouxe progresso para a humanidade. São aqueles que sobem no alto e apontam o rumo em que a humanidade deve seguir. E assim a humanidade segue, no seu passo lento, né? Meio assim parecendo um elefante pesado que vai caminhando, mas vai caminhando. Então é dessa maneira que assim acontece. Se não fosse a encarnação, a gente ia viver simples e ignorante no mundo espiritual por toda a eternidade. Deus sabe que a encarnação é que realmente impulsiona-nos para a evolução. Olha, eu tenho certeza, mas muita certeza mesmo, que uma vez que a gente vem para essa experiência corporal, quando a gente volta lá para o mundo espiritual, nós não voltamos o mesmo. Ainda que a gente venha para cá e tenha feito tudo errado e tudo fora do planejado, do combinado, lá na erraticidade. Ainda que aconteça isso, quando a gente volta para lá, a gente entende que a gente errou, a gente entende que algumas coisas a gente deveria ter feito e não foram feitas. Aí a gente volta e tenta acertar. Vocês entenderam sobre isso, que nós realmente, quando nós passamos pela experiência corporal, quando a gente volta lá do outro lado, a gente não volta mais o mesmo? É aquele mesmo ensinamento de um grande filósofo que mostrava o que era o tempo. Um homem mergulha no rio e sai lá do outro lado, né? E ele falou que o homem que mergulhou lá no rio não é o mesmo daquele que saiu lá do outro lado, porque houve um transcurso de tempo. Assim, somos nós. Quando a gente passa pela experiência do corpo, além do transcurso do tempo, nós temos também as experiências que nós amealhamos. O nome disso é evolução. Evoluir não quer dizer que o espírito vai fazer sempre tudo certinho, bonitinho e tal. Não, o espírito vai errar. Mas esses erros serão convertidos em sabedoria, em ensinamento. Ou seja, ele vai saber que ele não pode errar de novo. E também esses espíritos que erram por aí, cometem coisas, às vezes até atrocidades terríveis, eles estão dando exemplo para nós de que aquilo não deve ser feito. Na Bíblia diz que nós não devemos julgar, mas a mesma Bíblia diz que nós devemos usar o julgamento para saber o que é ruim e o que é bom. O julgamento que a Bíblia proíbe é aquele julgamento em que nós fazemos julgamento e nós emitimos a sentença e em alguns casos até executa essa sentença. Esse julgamento que a Bíblia proíbe.
Mas o julgamento em que nós realmente adquirimos conhecimentos e sabedoria, esse julgamento é permitido. De tal forma que nós devemos usar isso para o nosso benefício, para a nossa evolução e nosso crescimento. Afinal de contas, nós estamos em uma encarnação e nós não viemos aqui para passear nem para fazer peso no mundo. Nós viemos para evoluir. Então, nós devemos ser realmente o que somos. Nós devemos fazer aquilo que sentimos vontade de fazer. Claro, nós temos maturidade suficiente para saber o que é errado e o que é certo. E qualquer coisa que a gente faça vai trazer consequências. Consequências ruins ou consequências boas. Aí a gente escolhe o que a gente quer, não é? Nós podemos evoluir trabalhando, mas também podemos evoluir sofrendo. Aí a gente escolhe também. A gente quer limpar as máculas da nossa alma pelo suor ou com as lágrimas? A gente escolhe também. Então é isso, sejamos inteligentes, vamos escolher o trabalho, vamos escolher evoluir para o bem no sentido da luz, pegando os exemplos desses espíritos maravilhosos que passaram pelo mundo que eu citei agora há pouco, entre eles Jesus, sempre mirando neles e tentando seguir o seu exemplo, certo? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, né? Tá aqui, ó. Por favor, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, comente esse vídeo, qualquer comentário tá valendo. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que seria interessante assistir, tá bom? O nosso canal está crescendo e isso é muito bom. Só que eu vejo que tem muitas pessoas que vêm aqui, assistem o vídeo e não curtem. Por favor, gente, curta, tá bom? É só isso que eu peço. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.